Olá a todos, bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos fenômenos mais poderosos e devastadores da natureza, os tsunamis. Imagine só, ondas gigantescas, criadas por distúrbios sísmicos lá no fundo do oceano, viajando milhares de quilômetros e invadindo costas distantes com uma fúria implacável. É de arrepiar. Mas os tsunamis não são só ondas grandes, não. São forças da natureza que podem remodelar paisagens costeiras em um piscar de olhos, deixando um rastro de destruição. Ao contrário das ondas comuns que a gente vê por aí, que são geradas pelo vento, os tsunamis são impulsionados por eventos sísmicos, como terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra. A energia liberada por esses eventos é transferida para a água, criando ondas que se espalham para todos os lados. E a velocidade? Prepare-se, essas ondas podem chegar a impressionantes 800 km por hora, atravessando oceanos inteiros em questão de horas. É muita coisa. Então, embarquem nessa jornada com a gente enquanto exploramos a ciência por trás dessas ondas gigantes, os eventos históricos que marcaram a história, como o tsunami no Japão que vocês devem se lembrar, e as lições que aprendemos com essas tragédias. Para entender a fúria dos tsunamis, precisamos primeiro mergulhar nas profundezas da Terra, onde a história dessas ondas gigantes começa. É como desvendar um segredo milenar. Nosso planeta é coberto por placas tectônicas, que são como peças gigantescas de um quebra-cabeça, se movendo lentamente sobre o manto terrestre. Essas placas estão sempre em movimento, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. É como formiguinhas carregando um bolo, sabe? Às vezes, essas placas se atritam, colidem ou se separam, liberando uma quantidade colossal de energia acumulada ao longo de milhares, até milhões de anos. É como sacudir uma garrafa de refrigerante por muito tempo e depois abrir de uma vez. E quando essa liberação de energia acontece debaixo do oceano, o resultado é um terremoto submarino, muitas vezes o gatilho para a formação de um tsunami. A energia do terremoto se propaga pela água, criando ondas que se movem em todas as direções a partir do epicentro. Imagine um lago tranquilo, daqueles que a gente vê em filmes. Agora, jogue uma pedra nesse lago e observe as ondulações se espalhando a partir do ponto de impacto. É mais ou menos isso que acontece. No dia 26 de dezembro de 2004, o mundo viu a fúria da natureza com o tsunami do Oceano Índico, um dos piores desastres naturais da história. Um terremoto colossal, de magnitude 9.1, com epicentro na costa da Indonésia, desencadeou uma série de ondas gigantescas que atingiram países ao redor do Oceano Índico. As ondas, algumas com mais de 30 metros de altura, invadiram as costas da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros países, deixando um rastro de destruição difícil de imaginar. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. A água invadiu tudo, engolindo tudo em seu caminho. Foi uma tragédia sem precedentes. O tsunami do Oceano Índico de 2004 ceifou a vida de mais de 230 mil pessoas e deslocou milhões. É uma cicatriz na história da humanidade. O tsunami de 2004 não foi só uma tragédia humana, mas também causou danos materiais absurdos. As ondas gigantescas destruíram casas, edifícios, pontes, estradas, plantações. Economias inteiras foram devastadas. As estimativas apontam para mais de 10 bilhões de dólares em danos. E isso sem contar o custo humano, que é imensurável. Milhões de pessoas perderam suas casas, seus empregos, seus familiares e amigos. É difícil até de imaginar a dor e o sofrimento. A Indonésia, o país mais próximo do epicentro, foi o mais afetado, com mais de 130 mil mortes confirmadas e milhões de desabrigados. É como se o Brasil inteiro fosse atingido por uma tragédia dessa magnitude. Por trás dos números e das imagens,
Existem histórias reais de pessoas comuns que passaram por essa tragédia. Histórias de famílias que perderam tudo, de comunidades que se uniram para se ajudar e de pessoas que demonstraram uma força incrível diante da adversidade. Um pescador indonésio contou como sobreviveu se agarrando a um pedaço de madeira por horas, enquanto as ondas levavam tudo ao seu redor. É como se ele tivesse nascido de novo. Uma mãe do Sri Lanka perdeu o marido e os 2 filhos para o tsunami, mas encontrou forças para continuar vivendo e cuidar da filha que sobreviveu. Uma verdadeira guerreira. Essas histórias mostram a força do espírito humano, a capacidade de encontrar esperança e seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. O tsunami do Oceano Índico de 2004 deixou marcas profundas nas comunidades afetadas, marcas que vão além dos danos físicos. O trauma psicológico, a saudade dos que se foram e a incerteza do futuro são fardos que muitos ainda carregam. A comunidade internacional se uniu para fornecer ajuda humanitária, assistência médica e apoio para a reconstrução. Esforços foram feitos para reconstruir casas, escolas, hospitais e toda a infraestrutura destruída. É como tentar reconstruir um castelo de areia depois de uma onda gigante. O tsunami de 2004 foi um alerta para o mundo sobre a importância de estarmos preparados para desastres naturais, principalmente em áreas costeiras, vulneráveis a tsunamis. A tragédia mostrou a necessidade de sistemas de alerta eficientes, planos de evacuação bem estruturados e educação da população sobre os riscos de tsunamis. É preciso aprender com os erros, para não repeti-los no futuro. Os sistemas de alerta precoce de tsunami são essenciais para salvar vidas e minimizar os danos em caso de um evento. Esses sistemas usam uma rede de sensores sísmicos, boias oceânicas e softwares avançados para detectar os tsunamis logo no início e emitir alertas para as áreas costeiras em risco. É como ter um anjo da guarda avisando sobre o perigo. Quando um terremoto submarino é detectado, os sensores enviam informações em tempo real para os centros de alerta, que analisam os dados e determinam a probabilidade de um tsunami. É tecnologia de ponta trabalhando para salvar vidas. Além dos sistemas de alerta, existem várias medidas que podem ser tomadas para reduzir o impacto dos tsunamis. É como se preparar para uma tempestade, reforçando a casa e buscando abrigo. Algumas dessas medidas incluem planejamento e zoneamento. Costeiro. Definir regras para a ocupação de áreas costeiras vulneráveis, restringindo construções em áreas de alto risco e incentivando o desenvolvimento em áreas mais seguras. Infraestrutura. Resistente a tsunamis. Projetar e construir edifícios e infraestruturas que resistam à força do tsunami, usando materiais mais resistentes e elevando as estruturas. É como construir uma fortaleza à beira-mar. A preparação para tsunamis é responsabilidade de todos: governos, organizações internacionais, comunidades locais, e cada um de nós temos um papel importante na construção de comunidades mais resilientes a esse tipo de desastre. A educação da população é crucial para aumentar a conscientização sobre os riscos, ensinar as pessoas a se prepararem, a reagirem a um alerta de tsunami e a construir uma cultura de prevenção. É como um mutirão para proteger o nosso presente e o nosso futuro. Os tsunamis são eventos naturais poderosos que podem causar muita destruição e sofrimento. Mas, ao aprendermos com as tragédias do passado, podemos construir um futuro mais seguro para as comunidades costeiras do mundo todo. Ao investirmos em sistemas de alerta precoce, implementarmos medidas de mitigação eficazes e promovermos a educação da população, podemos reduzir o risco de tsunamis e proteger as futuras gerações da fúria do mar. Que essa tragédia sirva como um incentivo para trabalharmos juntos,
e construirmos um futuro mais seguro e resiliente para todos. É hora de agir.